A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, como eu tenho sempre lembrado, não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia toda conosco neste ano de 2022. Nós estamos em Josué agora, nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e agora nós estamos em Josué. Hoje nós vamos ler alguns capítulos de Josué. Então, para ganharmos tempo, vamos direto à nossa leitura de hoje. Hoje é 10 de março. Preparação para a conquista. Com o sepultamento de Moisés, o foco da liderança recai sobre Josué, que conduzirá os israelitas a oeste, através do Rio Jordão até Canaã, a terra prometida a Abraão cerca de 685 anos atrás. Nos próximos 6 anos, os israelitas conquistarão a terra e começarão a ocupá-la. No entanto, levará muitos anos para que as tribos assumam o controle total e, mesmo assim, muitos dos habitantes locais nunca serão expulsos. Mas, por enquanto, chegou a hora de Josué mobilizar a nação. Os preparativos para a conquista incluem não apenas a formulação da estratégia militar, mas também a rededicação a Deus e aos santos propósitos pelos quais as batalhas serão travadas em breve. Em meio a toda a atividade de uma nação que se prepara para a guerra, está o fascinante relato de uma mulher em Canaã cuja fé no Deus dos israelitas a leva a desempenhar um papel fundamental na invasão inicial. O registro histórico de Josué revela que Deus escolheu um líder justo e corajoso para seu povo. Josué é, em quase todos os aspectos, um precursor daquele que um dia virá para levar todos os verdadeiros crentes a uma terra prometida ainda maior. Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Josué é mais um exemplo dele. Esse líder espiritual levará até mesmo o nome grego, que é equivalente ao nome hebraico, Josué, que significa Deus é salvação. Como Josué é o salvador da nação, este Messias será o salvador do mundo. O registro começa com as instruções finais de Deus a Josué. Então nós vamos começar em Josué capítulo 1, versículos 1 ao 9. Deus instrui Josué. Josué está com o povo de Israel à margem leste do Jordão. Isto é, cerca de 1406 anos antes de Cristo. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande. O Mar Grande é o Mar Mediterrâneo, na direção do poente do sol. Então o povo vai atravessar o Jordão e desde o norte até o sul, até chegar no Mar Mediterrâneo, toda aquela terra que hoje é habitada, naqueles dias era habitada pelos cananeus, Deus daria tudo aquilo ao povo de Israel. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Que promessa gloriosa que Deus fez a Josué. Assim como ele foi com Moisés, assim como Deus foi com Moisés, seria com Josué.
nunca abandonaria Josué, nunca deixaria Josué. Então Josué tinha certeza que ele teria êxito, teria sucesso nesta missão que Deus o deu, porque Deus estaria com ele. Se nós estamos com Deus e se Deus está conosco, nada pode nos impedir, nada pode impedir-nos de realizarmos o propósito do Senhor. Se Deus está conosco neste propósito, e Deus estava com Josué. Claro, isso está condicionado à obediência, né? Esta promessa de Deus de que nunca abandonaria Josué está condicionada à sua obediência, porque se Josué rebelasse contra o Senhor e abandonasse o Senhor, como os israelitas haviam feito no passado, Deus então ia cumprir a outra parte da sua promessa, que são as maldições, que se o povo abandonasse o Senhor, Deus enviaria as maldições. Mas se Josué permanecesse fiel como ele fez, como ele permaneceu, então Deus estaria com ele sempre. Versículo 6, seja forte e corajoso, Deus falando com Josué, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. É você, Josué, que vai fazer isso. Moisés, meu servo, morreu, mas eu não. Eu sou o Deus eterno, então eu estarei com você, Josué. E assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você, e a promessa que eu fiz aos antepassados deste povo, eu vou cumprir através de você. Versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então, como nós temos visto anteriormente, o sucesso de Josué está condicionado na sua obediência aos mandamentos do Senhor. Se ele não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, então Deus vai garantir que Josué seja bem-sucedido nestas missões que Deus deu a ele. Não cesse, e aí Deus diz a Josué, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. A palavra, amados, no hebraico para meditar, quando nós vemos aqui o verbo meditar em português, a palavra no hebraico é a palavra hagag. Hagag significa literalmente murmurar, mas não é murmurar no sentido de reclamar, sabe? É murmurar no sentido de ficar falando assim baixinho, sabe? Falando para dentro. Quando você ouve assim pessoas assim cochichando, né, conversando e tal, e parece que aquele murmúrio, né, você não entende muito bem, mas você está percebendo que estão falando ali. Este é o sentido da palavra no hebraico. Então a ideia aqui é que Josué tinha que ficar falando, recitando, sabe? Não era só meditar na sua cabeça, mas ele ia ficar falando. Por exemplo, ele ia ficar falando assim o dia todo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, né? Guia-me mansamente, as águas tranquilas, refrigera minha alma. Josué ia ficar falando o dia todo, né? O Senhor é bom, uma fortaleza do dia da angústia, conhece os que confiam nele, né? As leis do Senhor, não matarás, não adulterarás. Ele ia repetir isso constantemente para si. Quem estivesse olhando de longe talvez ia achar que ele era maluco, né? Esse cara aí fica o dia inteiro falando sozinho, sussurrando a mesma coisa, repetindo. O que ele está falando? Ele está falando, ele está meditando na lei de Deus, ele está falando, a lei de Deus está na sua boca, ele está falando. E aí, o que acontece? Quando Josué faz isso, ele não tem tempo para ouvir, sabe, as conversas que estão acontecendo ao redor dele, ele não tem tempo de ouvir as palavras de desencorajamento, as calúnias que alguém pode estar levantando contra ele, né? A rebeldia que pode estar começando a se levantar no meio da tribo de Israel ali.
ele não tem ouvidos para isso, porque ele está constantemente meditando e falando, recitando, falando para si mesmo. Mesmo que os outros não ouçam, mas ele está ouvindo, ele mesmo repetindo a lei do Senhor. Este é o sentido de meditar no hebraico, é falar. Se você for em Israel hoje, você vai ver os judeus ortodoxos lá no Muro das Lamentações com o livro de orações deles, né? E eles ficam lá, ó, o dia todo lá orando e repetindo e falando e orando ao Senhor e repetindo as orações e falando. Eles estão meditando, esta é a prática, é o que Deus está mandando Josué fazer. Meditar, falar, ouvir, ler, meditar, falar, ouvir, ler. Mas não é só meditar, né? Deus diz, você vai meditar, você vai também obedecer e você vai praticar, Josué. Você vai fazer tudo isso com esta lei que o meu servo Moisés escreveu para vocês. Você que é o líder do povo agora, você vai fazer tudo isso, Josué. Você vai dar o exemplo agora para o povo. Então, se você fizer tudo isso, Josué, então você prosperará e será bem-sucedido. É isto que é meditar na palavra do Senhor, ok? Vamos continuar então, versículo 9. Não foi isso que eu ordenei? Deus dizendo a Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. É uma promessa maravilhosa do Senhor para este jovem líder, né? Acabou de receber este cargo de líder, está substituindo o maior profeta do Antigo Testamento, não é um cargo pequeno, né? Está liderando o povo escolhido de Deus, em todas as nações do mundo, o povo que Deus chamou, que Deus resgatou, que Deus redimiu. Então, é um cargo de enorme peso para Josué. E Deus diz para ele, seja corajoso, não tenha medo, eu estou com você, Josué. Vamos continuar então. Acampados ao Jordão, Josué 3, versículo 1. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Espiões enviados a Jericó. Josué 2, versículos 1 ao 24. Isto está acontecendo logo do lado de fora de Jericó. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias. Isto foi secreto não só para o povo de Jericó, mas secreto também para o povo de Israel. O povo de Israel não ficou sabendo, porque talvez se eles soubessem, eles iam duvidar, né? Como aconteceu lá atrás, 40 anos atrás, lá no deserto, lembra? Então Josué escondeu esta missão de busca, né, de informação, escondeu de todos. E Josué disse para os espiões, vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Jericó, ela era... por que Jericó? Por que foi Jericó a primeira cidade que Josué mandou espias? Porque Jericó era a primeira cidade fortificada em Canaã. Era a cidade mais próxima ali da travessia do Jordão. Então, era a cidade estratégica para o povo de Israel tomar como a primeira. Os espias foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então, por mais cautela que esses espias tiveram, mesmo assim, eles foram descobertos e a notícia chegou até o rei de Jericó. Por isso, versículo 3, por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher, que havia escondido os 2 homens, respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram.
Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. E aí nós vamos ver que Raabe mentiu. E nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Ela, porém, os tinha levado, versículo 6, ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Ok, vamos parar aqui por um momento, por alguns minutos. De fato, eu quero só abordar este assunto aqui, porque, de fato, aqui Raabe, ela falou uma mentira. E a Bíblia registra o que Raabe falou. E alguns cristãos bem intencionados, alguns intérpretes da Bíblia, inclusive, estudiosos, eles podem argumentar, assim, de uma forma criativa, que Raabe não mentiu, sabe? Em Josué, aqui no capítulo 2 de Josué. Tem algumas interpretações que sugerem que isso aqui não foi uma mentira que Raabe falou. Mas uma leitura simples e direta do texto bíblico indica que ela sim mentiu. Depois que Raabe escondeu os espiões israelitas em seu telhado, entre as hastes de linho, que é o versículo 6 de Josué que nós acabamos de ler, ela disse aos mensageiros do rei de Jericó, os homens que perseguiam os israelitas, né, que os homens israelitas já haviam partido. Ela disse ainda que não sabia exatamente para onde eles foram. Versículos 4 ao 5, nós acabamos de ler. No entanto, primeiro, os israelitas não haviam partido, e Raabe sabia. E ela sabia exatamente onde eles estavam. De fato, depois de falar com os homens do rei, ela voltou ao telhado para falar com os israelitas e ajudá-los a escapar com segurança. É o que nós vamos ler nos próximos versículos. Então, alguns críticos da Bíblia dizem que Deus é inconsistente em sua condenação da desonestidade. Como podem lábios mentirosos, né, ser uma abominação ao Senhor, que é o texto de Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22. Agora, enquanto ao mesmo tempo Deus poupou Raabe da destruição de Jericó, que é o que nós vamos ver em seguida. Como é que todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre? Apocalipse 21, versículo 8. E ainda Raabe ser elogiada 2 vezes pelos escritores do Novo Testamento. Hebreus 11, versículo 31 diz assim: pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Tiago 2, versículo 25 diz assim: de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então fica uma pergunta, né? A Bíblia é inconsistente sobre este assunto da mentira? E esses versículos, eles não provam que mentir é aprovado em algumas situações? Então vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, simplesmente porque a Bíblia elogia um indivíduo por um ato justo, não significa que Deus tolera tudo o que a pessoa já fez. Assim como maridos e esposas podem ser fiéis um ao outro, apesar de suas deficiências, e assim como os filhos podem ser submissos a seus pais e ainda assim terem ficado aquém das expectativas de seus pais muitas vezes enquanto crescem, toda pessoa tem o potencial de ser fiel, apesar de seus lamentáveis pecados e imperfeições. Em outras palavras, nós somos chamados a sermos fiéis a Deus, mas como nós somos humanos e pecadores e vivemos ainda neste mundo de pecado, nós vamos falhar. É impossível. A Bíblia, Deus sabe que nós, embora nós lutamos para não pecar, nós ainda pecamos. Nós precisamos lembrar que Jesus foi a única pessoa, o único homem, 100% homem, 100% Deus, que jamais pecou. Noé, Abraão, Moisés e muitos outros,
eles foram considerados fiéis. Hebreus 11, versículos 7 ao 29, né? Fala da galeria dos heróis da fé. E Noé, Abraão, Moisés e muitos outros são mencionados ali. Embora eles fossem considerados fiéis, eles ocasionalmente desobedeceram à vontade de Deus. Nós vimos isso na história de todos estes homens. E eles agiram tolamente ou covardemente em algumas situações. O apóstolo Pedro, que também serviu como presbítero na igreja primitiva, foi culpado uma vez ou outra por ter falta de fé. Mateus 14, versículo 31. Negando que conhecia o Senhor, Mateus 14, 31, 26, do versículo 69 ao 75. Hipocritamente retirando-se dos gentios, Gálatas 2, versículos 11 ao 14. No entanto, Deus escolheu Pedro para ser um pregador do Evangelho e para escrever 2 das epístolas do Novo Testamento. Pedro não foi escolhido por causa de seus pecados. Pedro foi escolhido apesar de seus pecados. E porque ele se arrependeu de seus pecados e procurou andar na luz, ao invés de vagar habitual e rebeldemente nas trevas. Toda alma salva é um ex-covarde, um ex-assassino, um ex-blasfemo, um ex-adúltero, um ex-ladrão e até mesmo um ex-mentiroso. Todos nós somos ex-alguma coisa que nós fazíamos, não é verdade? Todo cristão fiel que está andando na luz é tentado a pecar. E às vezes, ou com muito mais frequência do que gostaríamos de admitir, nós pensamos, dizemos ou fazemos coisas que entristecem o Senhor. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. Todos os seguidores fiéis de Deus ainda cometem erros, têm momentos de fraqueza e lutam de várias maneiras, mas ainda podem fazer a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor, isto está em Miqueias 6, versículo 8, e perseverar até o fim, que é Apocalipse 3, versículo 10. Segundo, não se esqueça de que Raabe era uma prostituta cananeia. O povo de Canaã era geralmente extremamente perverso. Eles praticavam costumes abomináveis, está em Levítico 18:30, e faziam coisas detestáveis, Deuteronômio 18, versículo 9. Eles tentavam lançar feitiços sobre as pessoas e invocavam os mortos, Deuteronômio 18, versículos 10 ao 11. Eles queimavam até seus filhos e filhas no fogo para seus deuses, Deuteronômio 12, versículo 30. Eles eram tão nefatos que Deus disse que eles contaminaram a terra e a terra não podia mais suportá-los. A terra vomitou seus habitantes, Levítico 18, 25. Esta declaração resume o nível de depravação em Canaã, da qual Jericó fazia parte. Se Raabe abraçou totalmente a devassidão de sua cultura, ou se ela foi mais uma vítima de suas circunstâncias, como muitas mulheres têm sido ao longo da história, não é verdade? De qualquer forma, ela é descrita nas Escrituras como uma prostituta que mentiu. Isto nós não podemos negar, sabe? Não tem meio termo. A Bíblia fala que Raabe era uma prostituta e a Bíblia claramente diz que ela mentiu. Então eu estou abrindo esse parênteses meio longo aqui para abordarmos este assunto, tá bom? Tal pecaminosidade na vida de uma mulher cananeia não deveria ser surpresa. Mas, felizmente, a vida de Raabe não continuou de acordo com a sua cultura pagã. Ela queria sair e o Senhor providenciou um caminho, o que nos leva a um terceiro ponto a ser considerado. As palavras e ações registradas de Raabe em Josué 2 revelam uma mulher em transição. Ela está indo de uma vida de prostituta pagã para uma vida de temor ao único Deus verdadeiro. Observe suas declarações aos espias israelitas. E aqui está em forma resumida tudo que ela fala em Josué capítulo 2, do versículo 9 a 11. Ela diz assim:
Eu sei que o Senhor te deu a terra, que o terror de vocês caiu sobre nós e que todos os habitantes da terra estão desanimados por causa de vocês, pois ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho e o que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus. E assim que ouvimos essas coisas, nossos corações se derreteram, porque o Senhor teu Deus, Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe, então, juntou sua fé na existência de Jeová e suas obras poderosas com ação. Corajosamente, ela escondeu os 2 espiões israelitas para que o rei de Jericó não os achasse. Ela tratou os espiões com gentileza, ela os ajudou a escapar da cidade. Ela lhes deu instruções específicas sobre o que fazer depois que saíssem da cidade, para que não fossem pegos pelos homens do rei. Raabe e sua família mantiveram em segredo o plano israelita de destruir Jericó. E conforme instruído, Raabe amarrou o cordão escarlate em sua janela e reuniu seus pais e outros membros da família em sua casa, de acordo com as ordens dos espias, para ser poupada da destruição de Jericó. Ela fez tudo que os israelitas mandaram ela fazer, ela fez. De fato, como o Novo Testamento reconhece corretamente, Raabe demonstrou ativamente sua fé em Jeová, por mais desinformada, inexperiente e falha que sua fé ainda fosse. Quarto, a desonestidade de Raabe não é tolerada nas Escrituras. Okay? Deixa eu repetir isto. A desonestidade, a mentira de Raabe nunca é tolerada nas Escrituras. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, Raabe não foi elogiada porque ela mentiu. E ela, muito menos, assim como ela não foi elogiada porque ela era uma prostituta, ok? Ela foi elogiada e graciosamente poupada da destruição de Jericó por causa de sua fé e por causa das suas obras, apesar do fato de que sua fé ainda era um trabalho em andamento. Sim, ela mentiu para os homens do rei, mas também, primeiro, ela confessou fé em Jeová. Segundo, ela apelou a Jeová por ajuda. Terceiro, ela demonstrou bondade para com os espiões israelitas. Lembra aquele mandamento que o Senhor deu ao povo de Israel para cuidar dos estrangeiros? Pois Raabe está cuidando de estrangeiros aqui. Ela está usando de misericórdia para com os estrangeiros. Sem saber, ela está praticando um estatuto de Deus. Corajosamente os escondeu e os ajudou a escapar. Não há razão lógica ou bíblica para negar a mentira de Raabe. Ok? Deixa eu repetir. Não há razão lógica ou bíblica para negar a mentira de Raabe. Mas também não há base bíblica para negar sua fé em Deus. Ok? Se nós tomarmos a Bíblia como ela está escrita, não podemos dizer que Raabe falou a verdade. Temos que admitir, Raabe de fato mentiu. Mas também temos que admitir que Raabe tinha fé em Deus. Ela demonstrou verbalmente e em suas ações fé em Deus. Assim como as pessoas têm o costume de elogiar aqueles que estão vencendo um vício, se arrependendo e tentando viver uma vida justa, o Deus da Bíblia, que é misericordioso e gracioso, elogia também Raabe por sua fé em Deus e suas obras de justiça. Aqueles textos no Novo Testamento, eles não estão elogiando os erros de Raabe, eles estão elogiando as virtudes de Raabe, que são a sua fé em Deus e a sua ação, o que ela fez que demonstra a sua fé. Então, mais uma pergunta que nós precisamos responder. Podemos mentir para proteger os outros? Porque, no final das contas, é isso que Raabe fez, né? Ela mentiu para proteger outras pessoas. As Escrituras revelam que tudo sobre Deus é verdade. Seu Espírito, seu Filho, suas leis, seus mandamentos, seus julgamentos, as obras, tudo de Deus é verdade, é 100% verdade. O simples fato é que Deus não pode mentir. Tito, capítulo 1, versículo 2. É impossível que Deus minta. Hebreus 6, versículo 18.
Sua natureza perfeitamente verdadeira não permite que ele minta. Além disso, em toda a palavra de Deus, a honestidade é elogiada, ao passo que a desonestidade é condenada. Então, se Deus é sempre verdadeiro e se a sua palavra nos ensina a ser honestos, então, como um filho fiel de Deus pode acreditar que temos uma licença aprovada por Deus para mentir, mesmo que uma mentira seja contada com o propósito de tentar ajudar alguém? Não podemos, irmãos. Não podemos abrir exceção, sabe? Não podemos tomar esta situação de Raabe como uma exceção para dizer que em algumas situações podemos mentir. Sim, não. A Bíblia não permite isso. Uma pessoa pode sentir que está fazendo uma coisa boa, mas a Bíblia não autoriza a mentira. Não importa o motivo. Uma lição importante que podemos aprender com Deus é que podemos ser perfeitamente honestos e ainda assim não revelar tudo o que sabemos. Vamos tomar Deus por exemplo. Deus é onisciente, Salmo 139. E, obviamente, não nos disse tudo, né? Nós nem sabemos tudo sobre os 33 anos de vida terrena do Senhor Jesus Cristo na terra. João 21, versículo 25. A maior parte do que Deus sabe, ele não compartilhou com a humanidade. E aí, Deus está mentindo para alguém? Não, Deus não está mentindo. Deus, ele não revelou tudo que ele sabe, mas ele também não revelou mentira. As coisas que ele nos revelou são todas verdades e são para nosso benefício eterno. Deuteronômio 29, versículo 29. Da mesma forma, qualquer que seja a situação em que nos encontremos, devemos ser sinceros, mas não temos que dizer tudo o que estamos pensando ou tudo o que sabemos sobre um assunto em particular. Os pais devem mostrar maturidade e sabedoria se o filho de 5 anos perguntar de onde vêm os bebês. Os professores de crianças na igreja devem mostrar discrição se forem feitas perguntas diretas sobre assuntos delicados e pecaminosos, como pornografia, adultério, homossexualidade, aborto ou até mesmo bestialidade. Levíticos 18, 23. Podemos procurar a melhor maneira de abordar um tópico delicado que pode nos colocar em problemas com as pessoas, mas não temos o direito de mentir. Podemos dizer às crianças para perguntarem a seus pais em casa em particular. Podemos falar em generalidades amplas e verdadeiras. Podemos deixar as crianças saberem que planejamos conversar com elas sobre vários assuntos em uma ocasião diferente, ou seja, daqui a alguns anos. Podemos tentar distrair os questionadores e orar para que Deus nos liberte providencialmente da situação desconfortável. Qualquer que seja o curso de ação que o cristão tome, deve ser feito com honestidade, sabiamente e com motivações sinceras e amorosas. Mas então, a última pergunta aqui. Mas e se a vida de uma pessoa estiver em jogo, né? Porque na situação de Raabe era a vida dos espiões que estavam em jogo. E se você pudesse salvar uma vida mentindo? Resposta. Embora a vida humana seja um presente extremamente valioso de Deus, Gênesis 1, versículo 26 ao 27, o mais importante nesta vida não é apenas viver, mas ser fiel a Deus, independentemente da situação. Jesus poderia ter mentido e resolvido as coisas para poupar sua própria vida, mas ele morreu e ressuscitou para um propósito maior. Ele cumpriu submissamente a vontade de seu Pai. Jesus e seus apóstolos inspirados poderiam ter instruído a igreja primitiva a evitar perseguição e morte, mentindo uns pelos outros ou negando sua própria fé em Cristo, mas não o fizeram. De fato, para aqueles cristãos do primeiro século que estavam sofrendo ou estavam prestes a enfrentar uma grande tribulação ou até mesmo a morte, Jesus declarou para eles: seja fiel. Até onde? Até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 10. Seja
um marido ou uma esposa, uma mãe ou um pai, uma irmã em Cristo ou um pastor de uma igreja, em qualquer situação terrível que as pessoas possam se encontrar, podemos tentar criativamente proteger famílias, amigos, vizinhos e igrejas, dizendo e fazendo todo tipo de coisas, até mesmo permanecendo em silêncio. Você sabia, né? Permanecer em silêncio é uma opção que todos nós temos. Às vezes é melhor ficarmos em silêncio do que falar uma mentira. Aliás, às vezes não, sempre, né? Se a única opção é ficar em silêncio, é melhor do que mentir. Mas devemos estar dispostos até mesmo a morrer antes de pecar contra o Senhor, que é santo. Como Samuel, que com a bênção de Deus contou apenas uma parte do motivo pelo qual ele viajou para Belém em tempos tumultuados, para proteger sua própria vida, 1 Samuel 16, versículos 1 ao 13, podemos dizer com verdade apenas um pouco do que sabemos sobre um determinado assunto para salvar nossas vidas ou a vida de outros. Mas devemos estar decididos a ser imitadores de Deus como filhos amados, em todas as coisas, em todos os momentos. Efésios 5, versículo 1. Devemos estar decididos a deixar de lado a mentira. Efésios 4, versículo 25. E ser honestos o dia todo, todos os dias. A história de Raabe não deve ser usada como licença para mentir. Em vez disso, devemos recontar a história de Raabe para mostrar a grandeza de Jeová sobre os falsos deuses deste mundo e inspirar o povo de Deus a atos corajosos, semelhantes a muitas dessas obras demonstradas por uma mulher da cidade pagã de Jericó, cerca de 3.500 anos atrás. Ok? Eu achei necessário, sabe? Nós conversarmos sobre isso para não ficar nenhuma dúvida quanto à posição da Bíblia, né, acerca da mentira. Porque nós vimos aqui que Raabe mentiu, mas com este pequeno estudo aqui que nós fizemos, eu acho que fica bem claro, né, a posição da Bíblia. Devemos sempre falar a verdade, até mesmo se isto vai custar nossas vidas. Amém? Ok, vamos continuar então. Eu vou tentar correr aqui, tá bom? Versículo 7. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. Vales é o lugar baixo dos rios, sabe? E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Então, os soldados de Jericó foram atrás dos espias de Israel, mas não acharam ninguém. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos amorreus, Seão e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora... Então, deixa eu só parar aqui um momento. Raabe, ela está confessando a sua fé em Deus e, além disso, ela está cumprindo aquilo que Deus falou para Moisés que ia acontecer. As nações iriam ouvir do que Deus fez por Israel e iam tremer nas bases, iam derreter de medo. E Raabe está dizendo que isso está acontecendo com o povo de Jericó. Como que Raabe sabe de tudo isso que Deus fez por Israel? A Bíblia aqui não diz, mas certamente aqueles estrangeiros, lembra dos estrangeiros que peregrinavam no meio de Israel? Certamente tinham estrangeiros que vieram de Jericó, viveram com Israel, viram o que Deus fez, ouviram, depois voltaram para Jericó, ou pessoas que passaram do Egito no meio de Israel e foram até Jericó, né? Comerciantes, viajantes, qualquer, seja lá qual for, mas a notícia correu de que Deus, Jeová, tinha feito grandes coisas por este povo, o povo de Israel. Então, Raabe sabia, o povo de Jericó sabia, Raabe, ela tem fé em Deus. E agora ela vai
fazer um pedido a estes homens. E agora jurem, Raabe dizendo a eles, agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Raabe, ela arriscou a sua vida, para salvar estes espias israelitas. Então, neste momento, ela pede algo em retorno. Ela quer uma recompensa pelo risco que ela tomou. E este pedido dela vai trazer salvação não só para ela, mas para toda a sua casa. E aí nós nos lembramos do texto de Atos 16, versículo 31, Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Raabe, ela está crendo no Deus de Israel. A revelação até aqui era Deus, era Jeová. Deus não tinha revelado ainda o seu Filho à humanidade. Mas ela cria, assim como o povo é chamado a crer no Senhor Jesus hoje, Raabe cria em Deus naqueles dias. E por causa disso, ela e a sua casa foram salvos. Então os homens lhe disseram, a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Os espias disseram, olha, se nós prometemos com a nossa vida que se você nos ajudar, nós vamos salvar você também. E se nós quebrarmos esta promessa, nós vamos pagar com a nossa vida, Raabe. É tão sério assim a nossa promessa para você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. Isto é, nos escombros dos muros de Jericó, arqueólogos eles encontraram casas como a de Raabe, sabe? É verdade, existem até hoje nos escombros dos muros de Jericó casas, o que parece ser moradias em cima dos muros de Jericó mesmo. Os arqueólogos encontraram isso. E disse a eles, vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Ela mandou os perseguidores em uma direção e ela manda os israelitas em outra direção. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai. Os 2 espias israelitas, eles mandam Raabe amarrar um pano escarlate na sua janela. Isso seria o sinal de que ali estava a família de Raabe e sua família. E todo mundo tinha que ficar dentro daquela casa. Escarlate é a cor do sangue. Isso, quando nós lemos este texto aqui, nós nos lembramos da Páscoa. Lembra quando Deus falou, olha, vocês matam um cordeiro e passam o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, entre todo mundo para dentro da casa e fica todo mundo ali dentro daquela casa. De madrugada, o anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos, mas vai passar por cima das casas que tiverem o sangue do cordeiro nos umbrais. Raabe, os espias estão mandando Raabe fazer um ritual, um ato simbólico da Páscoa. Ela vai colocar um pano de escarlate, um pano com cor de sangue na sua janela. Então, quando os homens de Israel, os soldados de Israel vierem invadir Jericó para destruir Jericó, eles vão ver aquele pano de escarlate, aquela cor de sangue na janela da casa de Raabe e não vão destruir a casa dela e a sua família. Ela vai ser salva pelo pano de escarlate na sua janela. É um símbolo, um símbolo da Páscoa que Raabe está fazendo. É um ato de fé que Raabe está fazendo. Versículo 19, quem sair para fora, da mesma coisa que Deus falou para o povo de Israel lá na Páscoa, fiquem todo mundo dentro de casa.
Mesma coisa os espias falam com ela. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse, que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Imediatamente, Raabe foi lá e fez o ato. A parte dela, que era amarrar este pano, este cordão de escarlate na sua janela, ela foi lá e colocou isso logo, para não esquecer, né? Não esquecer deste ato de fé. Então, este é o símbolo deste ato de fé este é o significado deste ato de fé que Raabe fez. Vamos continuar, versículo 22. Os espias foram e chegaram ao monte e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué, certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Ordem de mobilização. Josué capítulo 1, versículo 10 e 11. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo, passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo, preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, para que tomem posse dela. Lembrete as 3 tribos. Josué 1, versículos 12 ao 15. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo, o Senhor seu Deus está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão para o nascente do sol. Este é aquele tratado que os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés fez com Moisés lá atrás, lembra? Eles já tinham achado algumas terras antes de entrar em Canaã. Eles queriam ficar com essas terras e aí eles fizeram essa promessa de que, mesmo assim, eles atravessariam o Jordão para ajudar as outras 10 tribos na invasão, na conquista da terra de Canaã. Compromisso afirmado. Josué 1, versículo 16 ao 18. Eles responderam a Josué, tudo o que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor seu Deus, como esteve com Moisés. Então, os homens Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés estão dizendo, olha, se Deus for com você como foi com Moisés, nós obedeceremos a você como nós obedecemos a Moisés. Fique tranquilo, Josué. Basta você obedecer a Deus, Josué, e você ter a presença de Deus com você, que nós vamos estar com você. Versículo 18. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras em tudo que você lhe ordenar será morto. Então somente seja forte e corajoso. É as palavras dos Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés. Eles vão se encarregar de matar os frouxos, os covardes que não obedecerem ao mandado de Josué. A arca para liderar o caminho. Josué 3, versículos 2 ao 6. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo, quando vocês virem que os sacerdotes e levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. A arca era aquele recipiente de madeira coberto de ouro, tinha a tampa com os 2 querubins em cima. Dentro desta arca, desta caixa, estavam as tábuas da lei, a vara de Moisés que floresceu, um pouco de maná, né, que Deus mandou Moisés colocar ali dentro para um memorial. E ali, sobre a tampa da arca, no meio dos querubins,
é onde habitava a presença de Deus. Então, para que Deus esteja com o povo de Israel e para que Deus realize um milagre agora em prol do povo de Israel, Deus manda que Josué mande os sacerdotes pegar a arca que carregava a presença de Deus e colocar ela à frente do povo ao pé do Rio Jordão. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Então, como a arca era santa e quem tocasse na arca indignamente morreria, Deus dá 1 quilômetro de distância entre os sacerdotes que estão levando a arca e o restante do povo, para ter uma total segurança aqui, para ninguém morrer por acidente. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Deus vai se manifestar no meio de nós, então nós temos que nos santificar. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Uma travessia milagrosa. Josué 3, versículos 7 ao 13. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens da água do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venha cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora, escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão na direção da correnteza. Deus vai parar as águas, vai criar uma parede, vai separar as águas. As águas que estão descendo vão ser retidas, as águas que passarem vão escoar, vão continuar. E assim o povo vai passar de pé enxuto quando os sacerdotes pisarem na água. Muitas vezes Deus exige que nós tomemos um passo de fé. Deus espera nós tomarmos um passo de fé para então fazer o milagre. Às vezes Deus faz um milagre primeiro, mas às vezes Deus manda que nós tomemos um passo de fé, sabe? Façamos algo por Ele, algo pela fé crendo, e aí Deus vem e faz o milagre para concluir aquela promessa em nossas vidas. O Jordão se partiu. Josué 3, 14 ao 17. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras durante todo o tempo da colheita. Era a época de maré alta, tá? Tem gente que querem duvidar, ou querem dizer que isso aqui, essa travessia, é porque a maré estava bem baixinha. Não, era maré alta, diz a palavra do Senhor. Era a época de maré alta. Então, mais ainda maior foi o milagre que Deus fez pelo povo. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão, uma grande distância, até a cidade de Adã, que fica do lado de Sartã. Algumas milhas, sabe? A água foi retida, alguns quilômetros de água foi retida para trás, assim, para abrir o caminho para o povo de Israel passar. E as águas que desciam ao mar do Arabá, que é o mar salgado, isso é o mar morto, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó.
Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Enquanto a última pessoa não passou, os sacerdotes não saíram do Jordão. Eles ficaram ali no meio do Jordão, com a arca da aliança no ombro deles, enquanto todas as pessoas passaram. Tribos do leste atravessam. Josué 4, 12 e 13. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Eles passaram com as espadas nas mãos, né? Preparados para guerrear, inclusive preparados para defender seus irmãos. Se quando eles chegassem do outro lado do Jordão, tivesse ali uma emboscada, né, de Jericó, eles já estavam com a espada na mão, preparados para a batalha. Esta é a tribo, aquelas 3 tribos que ficaram vão morar do outro lado do Jordão, mas prometeram que iam ajudar. Como eles prometeram a Moisés, eles foram à frente. Travessia completa, Josué capítulo 4, versículos 10 e 11. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram à vista de todo o povo. Pedras retiradas do Jordão. Josué 4, versículo 1 a 8. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então pega pedras que está no meio dentro do Jordão, sabe? Pega essas pedras, tirem lá da base, né, do solo do Jordão e coloquem do lado de fora, sabe, nas margens do rio, ok? Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam estas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Então estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite e as depositaram ali. Jordão flui novamente. Josué capítulo 4, do versículo 15 ao 18. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as ribanceiras. Monumento ao milagre. Josué 4, versículo 19 ao 24. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais o que significam estas pedras, explique aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Permanece o monumento. Josué 4, versículo 9. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E essas pedras estão ali até o dia de hoje. Este ato, este memorial que Josué
construiu dentro do Jordão, certamente ele fez isto antes dos sacerdotes saírem, sabe? A maioria dos teólogos, eles dizem que Josué construiu ali tipo um círculo, sabe? Dentro do Jordão, ao redor dos sacerdotes, sabe? Colocou as 12 pedras ao redor dos sacerdotes. E essas pedras, elas eram vistas quando a maré baixava. Quando a maré baixava, aí tinha ali dentro do Jordão um círculo de pedras. E aí quando alguém visse aquilo, principalmente o israelita, quando o israelita visse aquilo, ele falaria para o seu filho: olha, filho, tá vendo aquele círculo ali de pedras? Estou vendo, pai. Aquilo ali, o nosso grande líder, Josué, ele colocou aquelas pedras daquele jeito dentro do Jordão, quando Deus abriu o Jordão para nós passarmos a pé enxuto. É mesmo, pai? É. Deus mandou ele colocar aquilo ali. Este memorial que Josué fez dentro do Jordão era mais um memorial para ser contado para as gerações que viessem depois. Josué exaltado. Josué capítulo 1, versículo 14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. Cananeus temem. Josué 5, versículo 1. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão. Amorreus era um povo específico, sabe? Mas é também, na Bíblia, uma forma de se referir a todos os povos de Canaã em geral. O povo pagão de Canaã, também, a Bíblia também se refere a todos eles como os amorreus. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Circuncisão em Gilgal. Josué 5, versículos 2 ao 9. Gilgal. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. A palavra Gibeate Aralote em hebraico significa o vale dos prepúcios. É o que significa o vale dos prepúcios. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho, no deserto. Ok? Aquela primeira geração, né, de adultos que saíram do Egito, eles eram circuncidados, foram circuncidados no Egito, mas eles morreram no deserto, em desobediência a Deus. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Isso aqui é interessante, né? A Bíblia está dizendo que os homens que nasceram no deserto não foram circuncidados. E aqui a Bíblia não diz por quê. Não diz se era mais um ato de rebeldia da parte do povo contra o Senhor, ou se foi um mandamento de Deus, sabe? Uma proibição de Deus, como que dizendo: olha, este povo, esta geração não tem aliança comigo, então eu não vou permitir que eles façam a circuncisão dos seus filhos. E nós não sabemos, mas o fato é que os homens de Israel que nasceram no deserto não eram circuncidados. E isso é um problema, né? Porque a aliança com Deus, de acordo com a aliança que Deus fez com Abraão, ela exige que o homem seja circuncidado. Nós vivemos em uma outra aliança hoje. Então, homem que quer ter um relacionamento com Deus hoje, que quer ser um seguidor de Deus, do Deus de Israel, não precisa fazer a circuncisão física no seu corpo. O que nós precisamos fazer hoje, e isso não é só para homens, para mulheres, crianças, velhos, todos, nós precisamos circuncidar os nossos corações. E, na verdade, este é o significado da circuncisão. Era um símbolo de uma obra no interior da pessoa. Mas, na época de Israel, o homem tinha que ser circuncidado para habitar no meio de Israel, para participar das festividades de Israel,
para ser um soldado do exército de Israel, o homem tinha que ser circuncidado. Então, Deus manda o Josué circuncidar os filhos de Israel. Vamos continuar aqui. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal, até o dia de hoje. A vergonha do Egito era o fato de que havia ali, no meio de Israel, pessoas, homens, que não eram circuncidados. Homens que carregavam em si aquela falta de aliança com Deus, sabe? Assim como os egípcios não tinham aliança com Deus por não serem o povo escolhido, não serem circuncidados, serem um povo pagão. O povo de Israel, que não tinha circuncidado, eles estavam carregando uma vergonha deste tipo. E agora Deus removeu isto, fez aliança com eles, de verdade, através da circuncisão. Páscoa observada, Josué 5, versículos 10 e 11. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados. O fim do maná, Josué 5, versículo 12. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Porque agora o povo está numa terra que emana leite e mel, está numa terra que podem plantar e podem colher, e tem frutas, tem árvores, né? Tem tudo ali. Então agora o povo vai trabalhar. Deus vai abençoar o trabalho. Deus fez o milagre para o povo atravessar o Rio Jordão e chegar nesta terra. O povo não conquistou, Israel não conquistou as cidades ainda, mas eles já estão numa terra fértil, então agora eles vão plantar para comer. Comandante divino aparece, Josué 5, versículos 13 ao 15. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Este homem, ele está com a espada na mão, quer dizer, está preparado para a batalha. Ele não está com a espada na bainha, né? Ele está com a espada desembainhada, né? É a expressão, com a espada na mão, preparado para a guerra, para a batalha. Então, Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Este homem, que Josué até neste momento acha que é um homem normal, quando Josué pergunta: você está do nosso lado ou está do lado dos nossos inimigos? A resposta dele é: nenhum dos dois. Eu não estou do lado de ninguém. Sabe por quê? Porque eu sou príncipe do exército do Senhor. Na verdade, eu venho de Deus, que é soberano. E, então, eu não tenho que prestar aliança, eu não tenho que prometer aliança a ninguém, Josué. Eu não tenho que dizer que eu sou aliado com aqueles ou com vocês. Pelo contrário, é vocês que têm que dizer que são aliados meus. Eu sou a referência aqui. Este homem, este príncipe do exército do Senhor, que é muito mais do que um homem, né? Porque nós vamos ver o que Josué vai fazer e qual será a atitude deste homem. Então ele diz: olha, eu não vou prestar aliança a vocês, não. Eu não vou dar minha aliança a vocês. É você que vai se aliar comigo, Josué. A referência aqui sou eu, príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Josué então percebeu
que este ser era digno de ser adorado, e Josué adorou a ele. E aí alguns dizem que este era um anjo. Por exemplo, podia ser até o anjo Miguel. Só que o anjo Miguel, ele não aceitaria adoração. Então, este ser, ele aceitou a adoração. E Josué disse, que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército respondeu a Josué, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Então, quem é este homem misterioso que aparece para Josué com uma espada na mão, preparado para a batalha, que diz, olha, eu não sou nem aliado seu e nem aliado dos seus inimigos, rapaz. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor, do Deus eterno. É você que tem que prestar aliança a mim. Então, e outra coisa, Josué, você pode me adorar, eu vou permitir que você me adore. Porque Josué se prostrou e adorou e este homem não repreendeu Josué. Eu permito que você me adore. E outra coisa, Josué, tire as suas sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Em outras palavras, a terra que Josué estava, ela não era santa. Ali não era o tabernáculo, sabe? Eles não tinham armado o tabernáculo, eles não estavam dentro do tabernáculo, não era o fato da Arca da Aliança estar ali no arraial de Israel que fazia aquela terra santa. Eles não tinham construído o templo, muito menos. O que fez com que aquele lugar se tornasse santo? É a mesma coisa que fez com que o monte da sarça ardente se tornasse santo. Era a presença de Deus naquele lugar que fez com que aquele lugar se tornasse um lugar santo. Então, este príncipe do exército do Senhor é um ser que traz a santidade de Deus. Então, mais uma vez, é um símbolo do Senhor Jesus Cristo. É, na verdade, o Senhor Jesus pré-encarnado. É uma revelação, é uma manifestação do Senhor Jesus pré-encarnado. É aquela mesma manifestação que nós vemos em outros textos chamado de o anjo do Senhor. É a mesma coisa, o príncipe dos exércitos do Senhor. É o Senhor Jesus pré-encarnado se manifestando a Josué. E aí Josué se prostra e adora ao Senhor Jesus, se adora ao príncipe dos exércitos do Senhor, tira as sandálias e reconhece que quem está ali é o seu Senhor. Amém? Ok, então nós vamos ficar por aqui. Aqui termina a nossa leitura de hoje, tá bom? Deus te abençoe muito pela sua presença aqui conosco até hoje. E até este momento, 1h12 aqui de leitura e de meditação na palavra do Senhor. Não esqueça de dar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. Tem o botãozinho ali de compartilhar, né? Você pode clicar no botão compartilhar logo abaixo do vídeo e aí escolher o WhatsApp, escolher o Facebook e encaminhar para outras pessoas, tá bom? Amanhã nós estaremos aqui novamente lendo a palavra do Senhor. Que você possa meditar nesta palavra, amém? E amanhã eu aguardo a sua presença aqui mais uma vez, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã.